Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Tudo bem? Mais uma semana que nós vamos estudar um capítulo desse livro do pastor Jerry, A Busca da Santidade, que tem trazido um norte maravilhoso para nós durante esses estudos. E entramos na sexta semana e nós vamos estar falando um pouco sobre o capítulo, que o título é A Batalha por Santidade. E vai ser muito interessante compartilhar com vocês sobre esse assunto, porque realmente se você é um novo convertido, você vai perceber que você vai travar uma grande batalha, né? E se você já é um cristão de longa data, né? Se você já é crente, como diz o Léo, né? Aqueles crentes das antigas, você vai poder fazer uma autoanálise de como tem sido a sua batalha, né? Se você tem confrontado o seu oponente, ou se você tem se acomodado nessa batalha, né? Se o seu oponente tem conduzido você, ou se você tem controlado o seu oponente. Eu achei muito interessante a forma com que o autor do livro fala sobre essa batalha, né? Geralmente a gente lembra que batalhas são guerras que nós travamos, e são questões, quando há guerra, são questões de vida ou morte, né? E sobre esse assunto nós vamos tratar neste capítulo, né? Então eu peço que o Senhor Jesus nos conduza, né? Que Ele nos traga discernimento e entendimento, para que na próxima quinta-feira, no nosso PG, nós podemos estar discutindo sobre esses assuntos, né? O autor comenta no livro que através da nossa união com Cristo, né, na sua morte, na sua ressurreição, nós fomos libertados do domínio do pecado. Isso nós vimos no capítulo 5, né? A mudança de reinos, né? Nós deixamos do reino que nós éramos escravos do pecado e passamos para o reino de Deus, né? Nós podemos notar, como ele comenta no livro, né, que o pecado, mesmo a gente destronando ele, saindo do reino no qual ele era rei, nós notamos que o pecado ele vai procurar uma maneira de ter domínio sobre a nossa vida. É justamente isso que nós vamos conversar nesse capítulo, né? Justamente porque o que ele quer interromper? A nossa busca por santidade. Nós sabemos que sem santidade nós não veremos a Deus. E a graça, ela vai manifestar no nosso coração um desejo de buscar a santidade, de sermos como Deus, né? E nós vamos perceber que haverá uma luta com um oponente, que nós vamos descobrir junto aqui quem é esse oponente, né? E essa batalha ela pode durar muito tempo. Na verdade, ela vai durar todo o tempo que nós estivermos aqui, né? E nós vamos entender como que o autor do livro quis colocar para a gente quais seriam as estratégias que nós podemos ter para enfrentar esse oponente. Afinal de contas, é normal, nós já vimos isso na história. Para que você possa participar de uma batalha, você precisa estudar o seu oponente. Você precisa descobrir as características dele, né? Quanto mais você conhecer o seu oponente, mais chance você tem de ser vitorioso nessa batalha. Bom, vamos começar? O texto sobre o capítulo, me perdoem, o capítulo é o capítulo 6, estamos na sexta semana, né, de 17 semanas que nós teremos 17 capítulos que nós estaremos abordando, e o título é A Batalha por Santidade, né? O autor destacou um versículo de Romanos
do apóstolo Paulo. Romanos 7, versículo 21, que diz: assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Nós lembramos muito dessa passagem, né, do apóstolo Paulo, onde ele comenta, né, que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, né? Ele acaba fazendo o mal que ele não quer fazer, né? O cenário de uma batalha, nós encontramos algumas características, né? O combate, conflito, duelo e peleja, né? Nós vamos entender quem nós vamos combater, né? Com quem nós entraremos em conflito muitas vezes, o que nós vamos duelar e o que será a nossa peleja, o nosso sofrimento, dúvidas que vão surgir. Nessa batalha, quem é o nosso maior oponente? Nós precisamos conhecer quem é o nosso maior oponente. E você que não tem o livro, né? Você que estuda a partir desses áudios que são gravados, você pode fazer uma pergunta a si mesmo, né? Ou você poderia estar fazendo essa pergunta agora mesmo, né? Nessa batalha, quem é o nosso maior oponente? E a resposta é você mesmo, nós mesmos. Eu sou o meu maior oponente. E aí com isso surgiria uma outra pergunta. Terei que travar essa batalha contra mim? Mas já sou cristão. Como é que haveria a necessidade de eu combater a mim mesmo, já que eu sou cristão, creio no Senhor Jesus, né? Sou portador da graça? E como poderia acontecer isso, né? Inclusive, nós até podemos não gostar de ouvir isso, né? Que temos que lutar contra nós mesmos, né? Seria estranho ouvir isso, né? Mas a grande verdade é que quanto mais cedo admitirmos a força do pecado que existe dentro de nós, quanto mais cedo nós estaremos preparados para vencer as tentações e sentiremos menos seus efeitos e teremos sucesso em combatê-lo. Ou seja, quanto mais preparados nós estivermos, quanto mais nós conhecemos com quem nós vamos combater e qual é a força desse oponente, quanto mais nós conhecemos ele, quanto mais nós soubermos o que ele faz, mais nós estaremos preparados para enfrentá-lo, mais nós sentiremos menos os seus efeitos e teremos sucesso para combatê-lo. No capítulo 5 nós vimos a mudança de reinos, onde o pecado foi destronado, né? Ele foi derrotado, não tenho dúvida nenhuma, mas a sua natureza não mudou. O pecado continua sendo muito hostil. Ok, mas dentro de nós, quem é meu oponente? Você perguntaria, né? Devo lutar contra o quê? E a resposta é o nosso coração. Devemos lutar contra o nosso coração. E a palavra de Deus, em vários versículos, ela indica que a habitação do pecado em nós é no coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos que falam sobre isso, né? Por exemplo, Marcos 7, de 21 a 23, diz: pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez.
todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Outro versículo. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração era para o mal o tempo todo. Gênesis 6:5. Mais uma passagem que fala sobre o nosso coração. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem em seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45. Olha que interessante, irmãos, o pensamento de um grande teólogo, John Wayne. Ele descreve aqui, e isso o autor colocou no livro dele, nesse capítulo, esse teólogo, ele descreve como o coração é visto nas Escrituras, na Palavra de Deus. Olha que palavras sábias e interessantes. Eu vou ler para vocês. O coração, nas Escrituras, é usado de várias maneiras. Às vezes significa a nossa razão ou compreensão. Outras vezes, os nossos afetos e emoções. Noutras ocasiões, a nossa vontade. Em geral, indica toda a alma do homem e todas as suas faculdades. Não individualmente, mas como trabalhamos juntas para fazer o bem ou o mal. A mente, quando raciocina, discerne e julga. As emoções, quando gostam ou desgostam. A consciência, quando determina e avisa a vontade, quando escolhe ou recusa. A tudo isso junto se chama coração. Maravilhoso, né, irmãos? Daí você poderia, nesse momento, nessa altura do vídeo, você perguntar, bom, qual deve ser a nossa estratégia de ação, então? Antes da estratégia, vejamos o seguinte. A Bíblia nos diz que o coração é enganoso e insondável para qualquer pessoa. Veja, o coração do homem, ele é enganoso e insondável. Nós não conseguimos conhecer ele plenamente. É impossível o homem conhecer o seu coração plenamente. Para qualquer pessoa, menos para Deus. Jeremias 17, de 9 a 10, diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E aí você pode vir com uma outra pergunta. Mesmo sendo crentes, podemos não conhecer o nosso próprio coração? Essa pergunta pode ser curiosa e pode ser sua. Veja o que o pastor Jerry, autor deste livro, A Busca da Santidade, comenta a respeito disso. Nenhum de nós pode discernir perfeitamente os motivos ocultos, as intrigas secretas, as variações e mudanças do coração. Lutamos com um inimigo que não conseguimos descobrir plenamente. O coração é enganoso, desculpa, racionaliza, justifica as nossas ações, cega-nos para as áreas inteiras, cega-nos para áreas inteiras de pecado na nossa vida. Impressionante, né? Voltando a falar sobre estratégias de ação. Uma ação devemos fazer.
para combater os desejos do nosso coração. Há de pedir diariamente a Deus que sonde o nosso coração para descobrir algum pecado que nós não consigamos descobrir ou até não queremos ver. Salmos 139, de 23 a 24. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Impressionante essas palavras do rei Davi. A consciência que ele tinha da possibilidade de ele ter em seu coração algo que ele não conseguia ver, mas que Deus poderia ver. E ele se coloca à disposição para que o Senhor prove e conheça as inquietações do coração dele. E para que o Senhor dirija o caminho eterno dele. E nós sabemos que o rei Davi foi um homem que teve o coração segundo a vontade de Deus. Outra ação e um dos principais meios pelo qual Deus sonda o nosso coração é a sua palavra. Quando a lemos sobre o poder do Espírito Santo, veja, quando a lemos sobre o poder do Espírito Santo, então é necessário, antes que nós começemos a ler a palavra de Deus, que nós invoquemos o Espírito Santo, para que ele esclareça a palavra dele em nosso coração, para que o que nós estivermos estudando caia em terra fértil, né? Quando lemos sobre o poder do Espírito Santo, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Devemos ter cuidado de deixar que o Espírito Santo faça essa investigação. Nós não podemos ser tolos, né, de pensar que nós podemos fazer isso. Se tentarmos sondar o nosso coração, o nosso próprio coração, podemos cair em armadilhas e sermos enganados por Satanás. Um tipo de armadilha é a introspecção mórbida. Seria o mesmo que falar, o mesmo que andar, de nos contentarmos de andar apenas em águas rasas. Como nós já ouvimos várias vezes essa frase, né? Não se contente em andar em águas rasas. O autor do livro destaca que a introspecção pode facilmente tornar-se um instrumento de Satanás, através do desânimo, desencorajando as pessoas na tarefa da busca pela santidade, afastando elas de Deus. Então tomem muito cuidado, irmãos, com a timidez, né, com a introspecção mórbida, porque isso pode ser, essa ferramenta, ela pode ser usada por Satanás para convencer você, para desanimar você, para desencorajar você de que a tarefa de uma batalha por santidade é algo que você não conseguirá fazer. Tome muito cuidado com isso. Outro tipo de armadilha é a de não atingirmos as verdadeiras questões da vida. O engano de Satanás e do nosso próprio coração pode prender você a tentar resolver apenas um tipo de pecado e fazer você ficar cego para outras questões que muitas vezes fere diariamente outras pessoas. Mas você não vê, porque seu coração está sendo enganoso com você. Tome cuidado para que você pense que você tenha apenas um tipo de pecado, aquele que você acha que é o pecado mais importante, que você precisa vencer, que você precisa eliminar. E muitas vezes isso pode ser uma armadilha de Satanás, para que você não enxergue o que você está fazendo. E muitas vezes você pode estar ferindo diariamente outras pessoas. E você não enxerga isso, porque o seu coração está enganando você. A necessidade de empenho nosso
de esforço, de empenho, de viver como Cristo viveu, em plena comunhão com o Pai, vai nos dar autoridade para confrontar nosso coração. Se queremos ganhar essa batalha, temos que reconhecer o cuidado que precisamos ter com os desejos do nosso coração. Isso é muito importante. Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Irmãos, devemos vigiar quais são os verdadeiros desejos do nosso coração, porque nós podemos ser cegados por eles e Satanás pode se aproveitar disso. A estratégia de Satanás será tentar orientar nossa mente a atender o desejo do nosso coração. Muitas vezes nós podemos cair no vitimismo, né? O meu patrão brigou comigo, o meu patrão foi injusto comigo, ou a minha esposa brigou comigo, ou o meu esposo brigou comigo, então eu fui injustiçado. A gente entra no vitimismo e é nesse momento em que muitas vezes a gente pensa: eu posso atender esse desejo do meu coração, Deus vai entender, eu mereço neste momento poder fazer isso. Meu irmão, tome muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Muitas igrejas se usam disso para dizer que Deus é amor e pode tudo. Deus sim, Ele é amor, mas Deus é justiça e Deus é justo e Ele odeia o pecado. A nossa razão, iluminada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, será nosso escudo para que possamos suportar nossos desejos pelos pecados motivados pelo nosso coração. É a forma que nós teremos para podermos ser vitoriosos nessa batalha. Enquanto estivermos por aqui, irmãos, teremos essa batalha. Nunca podemos achar que estamos prontos, que não há mais nada a receber além da graça, da justificação, da misericórdia de Deus. Não podemos baixar a guarda em momento algum. O engano da nossa mente, ele é conseguido pouco a pouco. O Satanás é muito ardilhoso. Ele não tem pressa e ele também não para. Primeiro nós somos afastados de uma atitude de vigilância. Depois da obediência, como aconteceu com Adão e Eva. Muitas vezes por demasiada confiança nossa, né? Achando que não seremos mais atingidos por qualquer tentação. Muitas vezes nós somos orgulhosos de pensarmos, porque nós fazemos parte da liderança da igreja, né? Faço parte do louvor, participo de programações na igreja, conheço muito bem a palavra de Deus, então muitas vezes o orgulho vai nos derrubar, porque nós pensamos que somos intransponíveis. É nesse momento onde nós somos mais vulneráveis, se nós não estivermos vigilantes à palavra de Deus. 1 Coríntios 10:12 diz: assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. É extremamente importante. Nunca devemos achar que nossa luta contra o pecado chegou ao fim. Nunca. O coração é insondável, como nós falamos. Os nossos desejos perversos são infinitos. E a nossa razão está constantemente em perigo de ser enganada. Bem disse o Senhor Jesus em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja a importância, irmãos, de nós cultivarmos a leitura da palavra de Deus, cultivarmos o estudo da palavra de Deus frequentemente e de nós pedirmos ao Espírito Santo que nos ajudem a atuar contra os desejos do nosso coração. Os desejos do nosso coração, como nós vemos,
eles são infinitos. E muitas vezes Satanás vai utilizar de uma forma que pareça que aquele desejo pequeno, é insignificante, que nós podemos permitir. Mas tome muito cuidado, irmãos. É nesse momento em que ele vai transformar esse desejo em pecado. Devemos cuidar disso com muita atenção. Para finalizar, irmãos, um conselho de Salomão. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Queridos, com isso eu termino essa reflexão sobre a batalha por santidade. E faça suas anotações, leve isso para o seu PG na quinta-feira e traga as suas dúvidas, traga as suas considerações, participe com o seu grupo. Veja como é interessante nós conhecermos quem é o nosso oponente, o nosso próprio coração. Apesar de nós não sermos mais escravos do pecado, né? Não vivemos mais no mundo, no reino do pecado, né? Nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Mas nós não podemos esquecer que o pecado, ele vai frequentemente tentar dominar a nossa vida, e ele vai tentar fazer isso através dos desejos do nosso coração. Então, uma vida dedicada à palavra de Deus, uma vida dedicada a que nós tenhamos o pensamento de Cristo, isso vai fortalecer o teu espírito, fortalecer a tua razão, para que nós possamos lutar nessa batalha e sermos vencedores. E lembre-se, nós não podemos vacilar. Devemos estar sempre ligados, sempre atentos. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até quinta-feira.